Olá, tudo bem? Lidere seus vilões. Você tem identificado seus vilões? Você tem vencido os seus vilões do dia a dia? Será que você não tem sido vilão da sua própria história? Quando você assume o papel de coadjuvante e você se esquece de ser um protagonista na sua história, você acaba não seguindo bem o roteirista, o roteiro que foi passado pelo roteirista e acaba sabotando o seu próprio filme. A palavra vilão, na etimologia, tem origem na palavra latina vilanus, referindo-se a alguém que mora numa vila, alguém que fica separado, alguém que fica enclausurado e limitado. Vilão, na verdade, é alguém que se contenta em ficar apenas nos limites da própria vila. O vilão, na verdade, é alguém que é extremamente limitado geograficamente. Alguém que, na verdade, não se mistura e acusa todo mundo de panelinha. Você identifica alguém que, na verdade, não se misturava, estava sempre se isolando, sempre no seu canto, sempre no seu mundinho, e acabava sempre culpando as outras pessoas de estarem fazendo parte de uma panelinha? Então, o vilão é alguém que paga seus tributos ao rei, mas está sempre insatisfeito e indignado. Por isso, ele acaba sofrendo de insatisfação crônica. O vilão é alguém que cumpre o seu dever, mas não usufrui dos seus privilégios. O vilão não apenas ele se auto-sabota, como também tenta boicotar os demais, persuadindo-os a estarem longe do rei e também do palácio. Ou seja, o vilão é extremamente controlador e manipulador. Uma pessoa que sofre da síndrome do vilão é uma pessoa que quer sempre monopolizar suas amizades. É uma pessoa que quer estar sempre no controle de todo mundo, achando que todas as pessoas devem trabalhar para a sua felicidade. Todas as pessoas têm que contribuir para que ela se autorrealize. Então, observe que em quase todos os filmes, o vilão tenta matar o protagonista. Sabe por quê? Porque o vilão, na verdade, ele nunca será um protagonista. Ele sempre será um coadjuvante na vida. E ele sofre com isso porque o vilão, ele gosta de ser o centro das atenções. O vilão, na verdade, é uma pessoa que está sempre se minimizando, sempre se diminuindo, sempre se colocando para baixo, sempre achando que vive no centro da conspiração do universo, mas, na verdade, ele é quem é o vilão da sua própria história. O problema está nele. O problema não está nos outros, não está nas circunstâncias. O vilão, na verdade, é um parasita emocional à procura de hospedeiros. Hospedeiros despercebidos que os alimente. O vilão é extremamente carente de atenção e de bajulação. Você sabia que toda pessoa que é movida à bajulação, ela tem uma deficiência de caráter? Então, este é o vilão. Este é aquele que, na verdade, está sempre sabotando não a si próprio, não as suas oportunidades apenas, mas está sempre sabotando a vida dos outros, sempre queimando o seu próprio filme e sempre tentando queimar os filmes dos outros. Não é que o vilão seja uma pessoa extremamente mal intencionada. Às vezes, ela simplesmente é vítima da forma como ela foi criada. Para que você entenda o vilão, você tem que olhar um pouquinho para a história desse vilão e ver o que ele enfrentou na sua infância e o que o desconfigurou e o que o deformou em suas emoções e em seus propósitos. Como se livrar dos vilões internos e externos? Por que internos e externos? Porque às vezes o vilão é a própria pessoa. É a própria pessoa que se auto-sabota, a própria pessoa que se auto-boicota. Então, a primeira coisa que você
pode fazer para vencer esses vilões internos e externos é se perdoar. Se perdoar por erros que Deus já perdoou você e os outros também já perdoaram. Então, muitos não se perdoam porque o seu erro lhe tirou o direito de julgar todo mundo como ele antes fazia. Então, todo vilão é uma pessoa que tem dificuldade de liberar perdão, não só para os outros, mas principalmente para si próprio. Quando você aprende a se perdoar por erros que você já cometeu e que os outros já liberaram perdão ou não, e que Deus certamente já liberou perdão, você vence o seu vilão interno e externo. Segundo lugar, não se compare ou não compare seus resultados com os dos outros. Entenda, a vida não é um multinível cheio de metas. A vida, ela não é um multinível cheio de cobranças. Você não tem que se comparar com ninguém. A vida não criou ninguém em série. Cada pessoa tem a sua identidade. Cada pessoa tem o seu sonho. Cada pessoa tem as suas metas. E você não precisa colocar esse peso sobre você. Não se compare com os outros. Seja humilde. E humildade é você saber exatamente quem você é. Nem mais nem menos. Você não precisa provar nada para ninguém. Saia desse lugar. Fuja desse ambiente interno ou externo de autocobrança, porque senão isso vai trazer uma autossabotagem. Terceiro lugar, pare de se autocobrar o tempo todo. Você não tem que se adequar aos padrões impostos pela ditadura do sucesso e da beleza imposto pela mídia, exigido pelos outros, exigido pelos críticos. Quarto lugar, não ignore sua humanidade. Seja humano. Entenda, você não é um autômato, você não é uma máquina, você não é um ser desprovido de emoção, você não é uma divindade, você é um ser humano. Você é um ser humano com limitações, você é um ser humano com vulnerabilidades, e você precisa aceitar essa humanidade. Entenda que espiritualidade não é você ser mais divino, é você ser mais humano, é você se preocupar mais com os outros, é você ser uma pessoa mais afetiva, é você ser uma pessoa mais sensível, mais sensitiva. Então, não é feio você ser humano diante de Deus e das pessoas. Não é feio e não é errado. Errado e feio é você querer ser Deus diante dos homens. É você querer ser divino, você querer esconder suas emoções, você ter medo, ter vergonha dos seus bastidores. Então, quinto lugar, não tente resolver tudo sozinho. Quem diz não gostar de incomodar os outros, na verdade, em outras palavras, está usando o eufemismo para dizer que não gosta de ser incomodado por ninguém. E por causa disso, muitas pessoas querem fazer tudo sozinho. Muitas pessoas querem fazer tudo na sua força. Todos que cruzam seu caminho são melhores do que você em alguma coisa. Todos que cruzaram o meu caminho até hoje sabem algo que eu não sei, tinham algo que eu não tinha. Então, sexto lugar, pare de se vitimizar. Caio Carneiro disse que a vítima assume que não há nada que possa fazer e por isso acaba sempre não fazendo absolutamente nada. Então, seja focado. Seja focado. Michael Jordan disse que se há uma característica comum aos grandes campeões em qualquer área, é a habilidade de manter o seu foco. Então, queridão, livro de Salmos, capítulo de número 27, versículo 4, está escrito: uma coisa eu pedi ao Senhor, disse Davi, e a buscarei, que eu possa morar na sua casa por todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Olha o que Davi está falando. Davi está dizendo que ele liderava os seus vilões como?
estabelecendo prioridade, estando no lugar certo e aprendendo com Deus, tá bom? Então, lidere os seus vilões. Sabe por quê? Porque quem não se lidera, se sabota.